Versículo 23 do capítulo 11 de Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos, por favor, que o Teu Espírito venha se mover sobre nós e abençoe-nos nesse dia. Ilumina o nosso coração, nosso entendimento, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu quero trazer como tema da mensagem dessa manhã a ceia do Senhor e o seu poder. Queridos, eu quero só também dizer, antes de eu pregar, à noite nós vamos ter aqui um pastor Altamir. Pastor Altamir, ele se tornou um amigo meu, um cara joia. Ele é membro, pastor da Igreja Universal. Acho que é a primeira vez na história da nossa igreja nós vamos ter um pastor da Universal pregando aqui. Ele se tornou meu amigo, um cara muito joia. E ele é um dos apresentadores do programa da Cidade Alerta, da TV Record. Mas eu senti no meu coração de trazê-lo. Nós louvamos a Deus por cada ministério nessa cidade. E eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção para nós aqui esta noite. Tá bom? Tá? Então, se você quiser participar, venha. A ceia do Senhor e o seu poder. Quando a gente tem oportunidade, uma vez por mês, nós escolhemos o segundo domingo do mês para celebrarmos a ceia. E nós estamos, na verdade, vivendo um princípio e uma ordenança de Jesus para as nossas vidas. Talvez muitas pessoas não tenham noção do tamanho e do poder, da graça que há no momento em que você pega um pedacinho de pão e toma o cálice, e você participa da ceia do Senhor. A Bíblia diz que quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Olha, se eu estou anunciando a morte do Senhor, o sacrifício de Jesus até que Ele venha, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Amém? Diga comigo assim: Jesus está vivo. E Ele vem, e Jesus vem. Estamos vivendo um tempo que o saber se multiplicou, né? A gente viu essa semana algo tão extraordinário, onde aqueles 4 astronautas foram à Lua e desceram no horário. Gente, que coisa absurda aquilo. Que precisão é aquela? Que tecnologia é essa? Que coisa cabulosa. Um trem voar 40 mil quilômetros por hora. Você sabe o que é isso? Meu Deus, é muita coisa. Então é aquilo que Daniel profetizou, o saber se multiplicaria. Mas voltando para a ceia, nós entendemos, e Jesus deixou isso, que a ceia ela é uma ordenança. Ou seja, não pode falhar, não pode faltar. A igreja não pode deixar de entender o princípio da ceia. A ceia, como o batismo, é uma ordenança. A igreja não pode, em hipótese alguma, deixar de entender isso daqui. Então, se é uma ordenança de Jesus, por que é tão importante a ceia? Olha, é importante que você compreenda que quando você entende como uma ordenança, é porque existe um poder ali, existe um valor ali que talvez muitas pessoas não compreenderam, não pegaram. Quando Jesus dá uma ordem, dá uma palavra, uma ordenança, ou seja, isso tem que ser cumprido, não pode ser deixado, tem que ser feito, não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Você tem que entender que esse é um princípio. Se você é um cristão, a ceia é algo que você precisa participar e entender o que você está fazendo, o que é o pão, o que é o cálice, por que esse momento, o que ela anuncia, o que ela fala, qual o propósito, qual o objetivo. Isso tudo você precisa entender. É importante que você compreenda que quando Jesus dá uma ordem,
é porque existe algo embutido ali, alguma coisa muito reveladora ali, poderosa ali. Eu me lembro quando Jesus, por exemplo, lá você olha para Marcos capítulo 8, acho que precisamente no versículo 26, Jesus, alguém conduz um rapaz que era cego, e ele o conduz e leva até Jesus, e Jesus o pega pela mão. Eu fico imaginando, esse cara estava em Betsaida, era uma aldeia, um lugar horroroso, e esse moço, ele era conduzido por Jesus. A Bíblia diz que Jesus pega-o pela mão e o conduz. Eu fico imaginando essa cena, de eu cego, não enxergo nada, e eu senti o primeiro contato que eu tenho com Jesus, com Deus, é pegar pela mão, sentir a mão dele, o cuidado dele, a presença dele, o cheiro dele, e ele conduzir você para fora daquela aldeia, e depois ele tocar em você, ele ministrar sobre a sua vida, e ali você, na primeira instância, você começa a enxergar alguma coisa, e nada não tão perfeito, mas ele dá um outro toque naquele homem, e ele passa a ver esplendidamente bem, perfeito, a visão dele se abre completamente, foi curado completamente. E no verso 26, vocês devem ter colocado aí agora, de Marcos 8, a Bíblia diz que Jesus disse para ele assim: nunca mais entres na aldeia. Tem uma tradução que fala assim: nem pensar em entrar naquela aldeia, não volte para aquele lugar, não entre naquele lugar mais. Quando Deus te dá uma palavra assim, você precisa entender que a instrução de Deus, a direção de Deus, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, para abençoar a sua vida. Deus quer o seu bem, Deus quer o melhor para você, Deus cuida de você. E quando Ele institui a ceia, Ele faz algo tão extraordinário, que Ele coloca na vida dos discípulos uma capacidade de viver algo tão extraordinário, que mudaria completamente a vida deles. Então, nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, quando instituiu a ceia, ele não estava vivendo um momento legal. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia que ele ia sofrer na mão dos malfeitores. Ele sabia que ele ia ser esbofeteado, pregado em uma cruz. Jesus sabia. E ele ainda senta na mesa e ceia com os discípulos. Sabe, às vezes a gente, por muito menos, não sabemos lidar com certas dificuldades e problemas. Eu quero que você entenda que a ceia na manhã de hoje, ela tem uma graça, uma revelação e um poder para se manifestar na sua vida. E diante de situações difíceis que todos nós passamos, e Jesus fala: no mundo tereis aflições, nós vamos ter, mas aprenda a sentar-se na mesa, a cantar um hino, louvar a Deus, glorificar a Ele, porque Deus cuida de você. Às vezes a gente, por muito menos, nós perdemos o nosso humor, perdemos a alegria, perdemos a comunhão, não sabemos viver momentos com a nossa família, de sentar com os nossos filhos, de estar com eles. Às vezes, por muito menos, a gente não sabe sentar-se na mesa e celebrar algo que Jesus está trazendo para a gente. E Jesus ensina isso para nós. A Bíblia diz que Jesus morreu. E aí nós, quando tomamos a ceia, nós nos comprometemos a anunciar a sua morte. O texto que nós lemos fala sobre isso. Anunciamos a sua morte. A pergunta que eu faço é: por que Jesus morreu? Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus morreu? Jesus não podia morrer de outra forma. Ele não podia morrer atropelado, ele não podia morrer de infarto, ele não podia morrer por alguém matar ele com uma espada, contextualizando para os seus dias.
Jesus tinha que morrer morte de cruz. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 3 vai falar sobre isso. Porque ele estava ali naquela cruz, levando sobre ele toda a nossa maldição, todo pecado, toda doença, todo mal. Jesus morreu, e a pergunta que eu faço é: por que razão Jesus morreu? Exatamente, queridos, porque ali estava dando início a uma vida nova para toda a humanidade. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, quando a gente passa a entender o que Jesus fez, nós colhemos os benefícios daquilo que nós recebemos da parte de Deus. E aí, a gente olha para o versículo de número 27 a 30, ele vai dizer assim: pois aquele que comer o pão do Senhor e o beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Observe essa palavra discernir. Não entender, não compreender. E aí o verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Observe que tem 3 coisas fortes aí: fracos, doentes e nem poucos os que dormem. O fraco é fraco espiritualmente. Doente, no original grego, é doença física. E não poucos os que dormem. Dormir ali não é sono, não, é partir mesmo, gente que morre. Então são 3 coisas muito sérias. Guarde isso: fraco, doente e não poucos os que dormem. Deus não te chamou para ser um fraco. Deus te chamou para ser forte. Deus veio para te fortalecer espiritualmente. A vida cristã, ela te leva a um entendimento e uma revelação no seu espírito que faz você ser um homem forte, mulher forte. Ser forte. Quando o Senhor diz para Josué, ser forte, Deus chama-nos para ser forte. A fraqueza espiritual leva muitas pessoas a perderem muitas coisas, porque a sua conquista, o que você tem para viver, ela vem no reino espiritual. O mundo espiritual é muito real, e Deus vem fortalecer a nossa vida espiritual. E como isso é maravilhoso. Doentes, não estou dizendo que toda doença é uma questão de maldição. Tem gente que não se cuida, tem gente que atrai a doença. Mas existem doenças que são de fato situações que vêm para derrubar a vida de pessoas. E não poucos os que dormem. Ou seja, eu creio que existem pessoas que partem antes do momento de partir. E a ceia é uma chave. Porque você percebeu que Jesus aqui, o texto, Paulo vai trazer uma revelação, e ele diz, o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Ou seja, a ceia é tão importante, que Paulo e Jesus, ele vai dar uma correção, com respeito ao caminho que eles estavam tomando, a igreja de Corinto, quanto à ceia. Então, primeira coisa que eu quero que você compreenda, saiba honrar o sacrifício. Quando se fala de entendimento dignamente, muita gente fica olhando assim e fala assim, é porque eu estou em pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados, essa questão de examinar a si mesmo, todos nós vamos examinar a nossa vida e nós vamos ver alguma coisa que não está legal. Eu acho isso muito bom, eu fazer um filtro na minha vida, uma análise da minha vida, como é que eu estou. Como é que eu estou caminhando? Como eu estou andando? Como está sendo a minha vida com Deus? Mas na questão não é essa que Paulo está dizendo. A ceia, na verdade, ela vem trazer um fortalecimento. Quando você passa a participar de uma forma que tem entendimento, tudo isso que eu falei negativamente, morte, fraqueza, doença, é o contrário disso. A ceia vem exatamente trazer o contrário disso. Deus vem te dar força nessa manhã, Deus vem te dar vida nesta manhã, e Deus vem trazer cura para você nesta manhã.
Agora é importante que você, quando pega o pão e o cálice, você não olhe assim para aquele momento, né? Esse aqui é um pedaço. Não, não. Você está participando do corpo e do sangue do Senhor. Eu não estou dizendo que a transubstanciação, que o pão vai se tornar o corpo, que o sangue, o suco de uva vai se tornar o sangue. Não, não é isso. Eu estou dizendo que simboliza, representa, e que eu estou anunciando a morte, anunciando que naquela cruz, naquele sacrifício, ali Ele estava me trazendo vida, ali Ele estava me trazendo saúde, ali Ele estava me trazendo salvação, ali Ele estava me trazendo cura, ali Ele estava me trazendo longevidade. Na cruz, no sacrifício, eu preciso aprender a honrar o sacrifício, porque essas três coisas estão associadas ao sacrifício de Jesus. Ou seja, Jesus é o Salvador, Jesus cura e Jesus prospera a sua vida. Ele te dá vida. Essas três coisas é o que nós pregamos aqui. É a mensagem da igreja. O que você vai ouvir aqui é: Jesus cura, Jesus salva e Jesus abençoa e prospera a sua vida. Diga comigo assim: Jesus cura, Jesus salva e Jesus prospera. Mais uma vez: Jesus cura, Jesus salva e Jesus prospera. Não precisa ser nessa ordem, mas é isso. Então, honrar o sacrifício é você entender o que Jesus está fazendo naquela cruz. Ele não podia morrer de outra forma. Toda a maldição, todo o pecado estava sobre ele naquela cruz. Quando Jesus agoniza, a Bíblia diz que ele soa sangue, tamanha pressão quando ele estava no Getsemane. Uma oração tão intensa, tão poderosa, tão cheia de poder, de agonizar-se. E a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue, tamanha compreensão das veias. E aí a gente olha para aquilo e fala assim: por que ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice? Gente, Jesus não estava olhando para o sacrifício, para a cruz, para a dor, para os açoites, para os pregos. Ele sabia que ele ia sofrer isso. Mas para mim, é que Jesus, quando fala passa de mim esse cálice, ele sabia de uma coisa: ele ia experimentar algo que ele nunca experimentou na vida dele. Ele ia saber o que é estar sem a presença do Pai. A comunhão com o Pai era tudo. E ele sabia que ele ficaria sem a presença do Pai. O Pai estaria virando as costas para ele. Você já parou para pensar a sua vida sem a presença de Jesus? Já parou para pensar a sua vida sem a presença do Pai? Deus cuida de você. Você precisa nessa manhã se fortalecer espiritualmente. Quando você se torna alguém tão frágil, tão carnal, tão humano, tão vazio, tão fraco, você começa a tomar decisões e caminhos que não vão glorificar a Deus. Você começa a olhar para o mundo, para o ímpio, pela prosperidade, por tudo que existe lá fora, e você começa a quase se desviar, como Asaf, no Salmo 73. Aí no verso 17 do Salmo 73 diz: até que eu entrei na presença de Deus. Você precisa entrar na presença de Deus, ser fortalecido. Tem gente que tem ideia de acabar com o casamento, afastar-se e tanta coisa. Está faltando oração, está faltando busca, está faltando entrega, está faltando jejum, está faltando fortalecimento espiritual, está faltando entrar e tomar a ceia com entendimento, honrando o sacrifício, olhando para aquilo que Jesus fez. Olha para o retrovisor, olha para o passado, olha para a cruz. Lá estava a sua maldição, lá estavam os seus pecados, lá estava todo o mal que você merecia, e Jesus estava levando naquela cruz, amados. Então eu preciso crer que aquilo que Jesus estava fazendo na cruz, Ele estava levando os meus pecados, me trazendo salvação. Jesus estava levando as minhas enfermidades, trazendo cura. E Jesus estava dando-me a vida abençoada, próspera. Amém? Segunda coisa, a importância da percepção. 1 Coríntios 2:14,
Ele fala assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Observe bem, o homem natural é aquele homem que não nasceu de novo. Ele não entende as coisas de Deus, não entende o que é entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia. Ele não entende o que é vir na igreja para rodear aqui o bairro, a cidade, rodear aqui o quarteirão. Não entra na minha cabeça. É o racional. Mas quando você começa a entender as coisas de Deus, entende que as coisas funcionam pelo reino do Espírito, e discerne espiritualmente, você vai começar a ter uma ideia diferente da vida. Você vai entender que muitas conquistas, realizações, elas começam no reino espiritual. Quando você começa a orar, declarar, confessar, buscar a Deus, as coisas vão acontecer ali. Então Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, versículo 14 do capítulo 2, ele fala: o homem espiritual, porém, julga todas as coisas. A palavra julgar no original grego é avaliar. Eu tenho uma avaliação, eu tenho uma percepção do que é o mundo espiritual. E é isso que precisa acontecer com a nossa vida. Isaías 53, 3, vamos abrir a Bíblia. Olha o versículo 3. Quase 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza isso, do que ia acontecer. Era desprezado. Observa que eu estou falando sobre percepção, a importância da percepção. Quando você não entende, não tem percepção do valor da ceia, da importância da ceia, do que Jesus fez na cruz, o que estava acontecendo naquela cruz, a gente não tem noção e não sabe tomar posse. Olha o versículo 3, ele fala assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Isso é o quê? É falta de entendimento e de percepção. Sabe, a gente talvez não tenha noção do valor disso. Você parou para pensar a importância de você ter uma percepção espiritual nesse lugar? Do que Deus quer ministrar ao seu coração aqui nesta manhã? Observa que as pessoas, quando olharam para Jesus, desprezaram, não fizeram caso. Quando você participa da ceia e você não tem entendimento, você permite que tudo aquilo que o mundo quer trazer e as maldições do mundo quer trazer, você vai recebendo. Quando você passa a ter entendimento e você honra o sacrifício, aquilo que Jesus veio fazer e levar na cruz, Ele levou. O que era seu de maldição, de doença, de pecado, de pobreza, Ele levou. Estava sobre Ele. Mas quando você não tem entendimento disso, você não entrega. Você não toma essa posição. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, Deus está punindo. Não, Deus estava punindo a humanidade. Ele não tinha pecado, Ele se fez pecado. Ele não tinha enfermidade, Ele levou as enfermidades. Aquilo não era dele, era meu, era seu, era de toda a humanidade. O mesmo Isaías 52, no capítulo 52, chega a dizer que o estado dele estava desfigurado, não só pelos açoites, mas por toda a maldição e pecado de todo mundo. Quando a Bíblia diz que naquela cruz ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? É porque Deus virou o rosto dele. Sabe, nunca permita na sua vida perder a face de Deus. Salmo 30, versículo 5, coloca para mim rapidinho esse versículo, está me vindo na mente agora.
Olha o que diz assim, olha, o Salmo 30, versículo 5, se não me engano. Porque não passa de momento a sua ira e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Olha bem isso. Guarde duas coisas que eu quero dizer para você agora. Primeira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria está vindo pela manhã. Tem algo novo chegando para a tua vida e para a tua casa. E entenda, você está participando de um momento extraordinário na tua vida nessa manhã. O que Jesus fez há mais de 2.000 anos atrás, foi para salvar a sua vida. Veio para libertar a sua vida. Veio para curar você. Há um poder de cura aqui nessa manhã. Há um poder de restauração aqui nesta manhã. Há um poder de salvação aqui nesta manhã. Há um poder de prosperidade aqui nesta manhã. Agora, segura o versículo para mim. Ele diz assim, olha, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tua confiança nunca pode estar nas coisas. Deus é a tua maior segurança. Por isso que Jesus, quando ele tem na ideia dele de que ele ia ficar sem a presença do Pai, ele agoniza. O que nós mais precisamos neste lugar é da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus. A sua casa precisa da presença de Deus. A sua empresa precisa da presença de Deus. Seus negócios precisam da presença de Deus. É a presença de Deus que te faz forte. Eu preciso da presença de Deus. E ele diz assim, jamais serei abalado. Aí o versículo 7 é um chocolate. Ele fala assim, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Favor é graça, é bondade. Eu não deixei destruir, eu não deixei desmoronar. O inimigo que mais quer na vida de uma pessoa, ele mais tenta fazer é tirar Deus do trono e colocar você no trono. É fazer você achar que você pode tudo. Não, Deus é o Senhor, Ele é o segredo, Ele é a força, Ele é a saída, Ele é a resposta, Ele é tudo. Nunca deixa Deus fora do lugar dele. Ele tem que ser o number one, o número 1 da sua vida. Você nunca pode permitir isso acontecer na tua vida. Nunca olhe para a prosperidade, para o tamanho do dinheiro, para a conta bancária. Nunca olhe para os teus bens, para a sua montanha. Deus, por seu favor, fez permanecer a montanha. Guardou porque Ele tem misericórdia. Mas ele diz assim, apenas voltaste o rosto, virou um pouquinho o rosto, e eu fiquei logo conturbado. Davi diz isso. Nunca perca a presença. Nunca perca o foco daquilo que Jesus fez na cruz por você. Nunca tire os olhos do sacrifício de Jesus. Nunca deixa de honrar o sacrifício. Quando diz participar indignamente, é você não entender o que Jesus fez. Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele tomou o meu sacrifício. Ele fez aquilo no meu lugar. Os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, tudo estava sobre Ele. Ele levou. E a Bíblia diz que as pessoas o desprezaram. Então eu faço uma pergunta para todos nós aqui nessa manhã. Onde é que estavam os pecados de toda a humanidade? Em Jesus. E eu pergunto, Jesus pecou? Não, irmãos, Jesus nunca pecou. Ele era o Cordeiro puro. Mas Ele levou os nossos pecados. Outra pergunta, onde é que estavam as enfermidades? Sobre Ele. Jesus ficou doente? Não. Mas Ele levou as nossas enfermidades, Ele estava sobre Ele. Primeiro Pedro 2,24, estou terminando, tá? Talvez a mensagem de hoje é um pouco mais assim, né? Olha o que ele diz aqui, pois ele, quando ultrajado, não revidou com o traje. Eu aprendi uma frase na minha vida, que disse, não reaja, haja. Não reaja, haja. Faça o que você tem que fazer. A reação, algumas coisas, ela vai confrontar, não é legal. Quando maltratado, não fazia ameaças.
mas entregava-se àquele que julga retamente. E é o verso 24, estou lendo 23, né? E carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E por suas chagas, por suas feridas, nós fomos sarados. Eu creio que há um poder de cura aqui nessa manhã. Jesus não pecou, mas Ele levou os meus pecados. Ele não ficou doente, mas Ele levou as minhas enfermidades. Porque Deus planejou tudo. 2 Coríntios 8:9. Deus planeja tudo. Olha isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus era pobre? Quando se fala de pobreza, pelo amor de Deus, não fica olhando só para dinheiro. Quando se fala de riqueza também, não fica olhando só para dinheiro. Eu creio que todos aqui querem ser prósperos, ser abençoados, em todos os sentidos, inclusive financeiramente, amém? Eu quero ver essa igreja próspera cada dia. Quero ver você bem sucedido financeiramente. Mas a prosperidade não é só dinheiro. Deus quer que você seja próspero, rico. Olha o versículo 8, versículo 9, perdão, do capítulo 8 de 2 Coríntios. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico. Então tem gente que fala, Jesus nunca foi pobre, Ele é rico. E rico nesse sentido que eu estou dizendo. E Jesus era rico em todos os sentidos. Ele era rico, financeiramente, próspero. Quem cuidava de Jesus eram as viúvas ricas. A Bíblia fala sobre isso. A sua túnica valia tanto que eles tiraram a sua túnica naquela cruz. Jesus ficou despido. Eles disputavam a túnica de Jesus, tanto valioso que ela era. Agora, queridos, observe o texto. Jesus não tinha pecado, mas Ele levou meus pecados. Jesus não tinha enfermidade, mas levou minhas enfermidades. É a Bíblia que está dizendo. E Jesus, Ele não era pobre, mas Ele se fez pobre. Olha o texto. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós. Para que, pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. É a Bíblia. Tem gente que fica com essas histórias da teologia de prosperidade. Eu sei que tem muito exagero nessas coisas, mas gente, a Bíblia está dizendo que o propósito de Deus é que você seja bem sucedido na vida. Quem é o pai aqui que não quer ver um filho bem sucedido, próspero? A não ser que você é maluco. Se Deus é seu pai, Ele quer que você seja bem sucedido, que a tua empresa seja bem sucedida, que você vá bem nos seus negócios, que você tenha uma prosperidade financeira, em tudo que você fizer, onde você colocar as mãos, seja próspero. Pare com essa ideia de que você, eu nasci para ser assim, riqueza só traz problema. Que problema? Para com essa ideia de que, essa mentalidade que você nunca pode ser bem sucedido na vida. Pastor, mas eu não tenho nem condição para isso. Mas Deus é Senhor. Tem uma promessa sobre você. Honre o sacrifício. Honre o que Jesus fez naquela cruz. Existe uma promessa acontecendo na tua casa. Existe uma promessa que Deus está liberando sobre este lugar. Pelo menos 3 coisas estão acontecendo aqui nesta manhã. Tem salvação, tem cura e tem prosperidade. Tem salvação, tem cura e tem prosperidade para a tua casa. O sacrifício de Jesus traz isso. Quando a gente deixa de olhar para isso, de honrar a isso, de não ter percepção daquilo, a gente perde aquilo que era tão valioso e poderoso. Poxa, Deus planeja tudo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Jesus se esvaziou da sua glória, assumiu forma humana para vir aqui, quebrar as maldições e trazer uma vida nova. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em toda graça, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus faz toda a diferença na vida da gente. O sacrifício de Jesus na cruz, semana passada nós celebramos a Páscoa, é a passagem, é a libertação. Por que Jesus morre exatamente na Páscoa? Na festa que os judeus celebram, uma das maiores festas, porque Ele é o Cordeiro Pascal, porque Jesus é o nosso Cordeiro, é Ele que se entregou por nós. O povo celebrava a passagem, a saída da escravidão. Ei, você saiu da escravidão, você não é mais do Egito, você não está mais subjugado a um faraó, a um demônio que quer te submeter. Colossenses 1,13, Ele te tirou do domínio das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está vivendo um novo tempo. Talvez está precisando mudar alguma coisa na sua cabeça, de olhar para a ceia e dizer assim: peraí, existe um poder na ceia, um poder de que Ele levou o que era meu pecado, minha doença, minha pobreza, Ele levou sobre Ele, e pelas tuas pisaduras eu fui curado. Então eu recebo cura nessa manhã. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus dos deuses. Fique em pé, eu quero orar com você.